Oi, Michele, tudo bem? Que bom ter Tudo você bem, Helena? aqui. Eu queria começar te perguntando como você me conheceu e como você ficou sabendo do curso de treinamento auditivo neurocognitivo. Eu te conheci pelo Instagram. Eu sigo algumas fonoaudiólogas e alguém postou, eu não lembro quem foi, mas postaram o seu material, né? E te marcaram. E aí eu fui, eu fui caminhando até chegar em você, né? E aí eu fui te seguindo. Era a época que você fazia as lives no Instagram, Café Consciência, como que era o nome? Café. É Café Consciência. E aí eu comecei a te seguir, comecei a participar das suas lives e até o momento que você lançou o curso e eu ingressei. Também começou a época que começaram a aparecer pacientes para mim para treinamento auditivo e eu precisava me atualizar, né? Eu sou da área da linguagem, não sou da área da audição. E aí juntou a fome com a vontade de comer. E hoje você conseguiu, quando você entrou para fazer o curso de treinamento auditivo neurocognitivo, você já trabalhava com treinamento auditivo ou você estava iniciando? Um pouco, porque como eu trabalhei um tempo na prefeitura, né? Então, prefeitura aparece tudo e mais um pouco para a gente atender. Então, eu já tinha feito alguns cursos na área, né, sobre o processamento em si e treinamentos auditivos, mas sempre tem aquela insegurança, né, do novo, enfim. Então eu queria me aprofundar mais. E aí o seu curso me chamou muito a atenção, né, por abordar, pela sua proposta abordar o treinamento auditivo neurocognitivo. E você está conseguindo inserir na rotina hoje do seu consultório? Como que você conseguiu organizar colocando treinamento auditivo neurocognitivo? Consigo. A minha demanda é criança e pré-adolescente, né? Então, linguagem oral e linguagem escrita, né? Leitura escrita. Então, chega bastante paciente com esse encaminhamento para fazer o treinamento, né? Então, eu moro no interior de São Paulo e aqui a gente não tem nenhuma profissional que faça avaliação e nem o treinamento, né? Então, por hora, só estou eu aqui no treinamento. Então, os pacientes vão para fora, para cidades vizinhas, né, fazer a avaliação, e aí o treinamento auditivo é comigo. E como que, então antes você já fazia o treinamento Algumas. auditivo, Uhum. aí depois do curso você passou a fazer mais, modificar. Como que era antes o seu treinamento e como que ele ficou agora, Michele? Teve mudança? Sim, eu acredito que agora eu consigo organizar melhor as minhas sessões, sabe? Eu foi Eu me dediquei bastante em organizar, né, as sessões como você orientou no curso, né? Sim, deu trabalho, né? Eu fiz uma vez, fiz duas, fiz três, e acho que ainda conforme a gente vai até comprando novos materiais, enfim, tendo novas ideias, a gente vai modificando esse cronograma, mas o ter um cronograma, né, para o treinamento foi fundamental, né? Porque a gente já tem um esqueleto, vamos dizer aí. Conforme o paciente vai chegando, a gente vai sentindo as necessidades dele, a gente vai adaptando, né? Então é muito mais fácil a gente adaptar do que criar tudo a cada paciente que chega, né? Então foi mais fácil, ficou mais fluida assim a sessão, sabe? E Michele, antes você sentia alguma insegurança, Sim. e alguma dificuldade, e agora isso já não existe mais? Olha, eu sentia bem mais insegurança, né? Hoje, vamos dizer assim, às vezes, eu tenho um olhar diferente, vamos dizer assim, mas eu, Michele, ainda me sinto um pouco insegura no sentido de ter alguém mesmo do meu lado falando assim: "Não, vai que tá certo", sabe? De uma dificuldade de se valorizar, vamos dizer assim, como profissional. Mas assim, estou sim com mais segurança, né, com mais propriedade em conversar com os pais,
né, em fazer as orientações, em em até orientar no sentido de: é necessário os treinos diários em casa, né, é necessário esse comprometimento familiar, né, então isso, né, depois do seu curso a gente acaba tendo mais ferramentas até para, entre aspas, aí se impor, né, como o terapeuta e dar essas orientações, né, com mais assertividade, sabe? Ai, que legal, Michele, que legal. Hoje você colocou, né, que mesmo você ainda tendo algumas inseguranças, algumas questões, mas hoje você se sente mais segura para realizar, né, para aplicar. Uhum. E você sentiu alguma qual foi a primeira grande mudança que você sentiu na sua prática clínica do treinamento auditivo neurocognitivo? E teve algum paciente que você atendeu e falou assim: "Nossa, é isso, deu certo", sabe? Uhum. Eu acho que quando a gente faz, né, a gente integra aí as atividades neurocognitivas, a sessão fica mais dinâmica e até mais leve para o paciente, né? Então, eu acredito que ele se engaja até melhor, né, do que ficar só com aquelas atividades, entre aspas, aí mecânica, né? Tô ouvindo e tô falando, tô ouvindo e tô falando. Então, a gente acaba conquistando mais rapidamente o paciente, né, e ele quer ver, né, ele quer saber da evolução, né, como que ele está indo, quando tem uma atividade mais difícil, eh, eu sinto que eles não desanimam com tanta frequência, né, porque a gente vai buscando, mediar esse caminho também, né, trazendo algumas atividades mais fáceis e mais difíceis, enfim, para esse paciente. Então eu acho que deixou, a sessão mais dinâmica e eu consegui engajar melhor com as crianças principalmente, né, que é o meu público-alvo. Crianças, né, e adolescentes. É muito legal o conhecimento, né, assim, no geral, como ele vai trazendo mesmo segurança, confiança e da gente, tentar entender. Eu atendi ontem, por exemplo, né, até, uma família super exigente e uma amiga falou: "Olha, eu vou te encaminhar uma família, ela é muito exigente, ela é muito sei quê, é muito difícil, da família, entender que precisa, o pai é dif", enfim, me trouxe um monte de situações da família e eu me senti muito segura, assim: "Não, tudo bem, não tem problema nenhum", assim, né. E eu já tive outras situações, assim, da mãe falar: "Olha, meu marido quer conversar com você, e ele entende disso, daquilo, daquilo outro, ele é neurologista, ele quer entender nã". Eu falo: "Não, tudo bem, eu converso com ele tranquilamente". Mas isso hoje, né. Então, assim, conforme a gente vai estudando e é muito Uhum, engraçado, porque eu falo que eu tive muita sorte, porque lá atrás, quando eu estava aprendendo, esses casos desafiadores não iam chegando para mim. Parece que uhum, assim, ó, conforme a gente vai se sentindo segura, mais confiante, tô um pouquinho mais confiante, eu tô um pouquinho mais confiante, as coisas vão fluindo, eu acho que é até uma questão de energia mesmo, porque eu fico uhum, pensando que eu já tive situações e pacientes que eu acho que se eu tivesse atendido lá 15 anos atrás, talvez tivesse me bloqueado, falei: "Meu Deus do céu, esse caminho aqui não é não para quero mim". mais, né? É, porque eu já É. tive, por exemplo, um paciente que ele foi pegando teste a teste da avaliação do processamento, falando: "Isso daqui está baseado em quê? Mas esse padrão de normalidade é baseado em quê? Mas esse autor aqui, mas isso, mas isso, mas isso, mas isso". Ele queria saber, tipo, profundamente. Eh Antes de você fazer o curso, Michele, você tinha dúvida se você conseguiria aplicar o treinamento auditivo, assim, na prática? E até no decorrer do curso, você ficou com dúvida e o que te fez seguir em frente e entender que você também precisava estudar mais? Olha, eu sempre eu nunca me acomodei, né, vamos dizer assim. Então sempre quando aparece casos desafiadores, eu vou buscar, né, mais conteúdo, mais informação, vou buscar ajuda. E conforme foi aparecendo, né, essa demanda, então antes era um paciente, depois de alguns meses aparecia mais um, e de repente começou a aparecer com mais frequência, né. E coincidentemente foi na mesma época, que eu te encontrei, né. Então,
foi muito, a sua fala é muito esclarecedora, né, então quando a gente, quando eu participava, né, das lives, enfim, eu falava assim: "Ah, é por aí, é essa linha que eu quero seguir", né, não e de ter mesmo esse raciocínio clínico diante daquele paciente, de conseguir ajudar em todos os as esferas, assim, né, não pensando só na questão auditiva, né, mas pensando, na criança e no adolescente lá como um todo, né, quais são as dificuldades, quais são as queixas da criança, né, quais são as queixas da família, né, uma coisa que que para mim, assim, eu acabava deixando passar é isso, né, como que a criança se vê, né, então a gente ouve do pai, a gente ouve da escola, mas e a criança? Né, isso foi uma mudança, né, então vamos, acolher por inteiro aí, sabe? Ai, que legal. É muito você sabe que, essa questão, né, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Essa questão, né, de acolher espera aí, deixa eu ir aí, senão vai sair da filmagem. Opa. Essa questão de acolher as queixas, né, eu acho que tanto de acolher as queixas quanto aquele cuidado na primeira sessão, eles fazem muita diferença, né. Sim, sim. E muitas vezes, acho que na maioria das vezes, né, os pais chegam com muita expectativa, né, e aquilo que você falou né, em uma das aulas, faz sentido, né. Então, assim, os pais acabam pondo tanta expectativa na questão do processamento auditivo, mas joga para o profissional, né. E até que ponto eu tenho que ajudar também a nesse tratamento, né. Então a a questão aí da primeira sessão é fundamental, né. Então, assim, minha primeira sessão agora estão durando, assim, 2 horas, sabe. Aí vou cobrar de vocês, brincadeira. Porque aí, né, tem toda uma explicação, tem todo um bate-papo, tem toda uma conquista ali, né, do primeiro encontro, sabe. E eles acabam os pais acabam entendendo e acabam, sendo mais participativos, né. E Michele, você conseguiu então organizar as suas sessões? Assim, Consegui. organizar o tratamento quando o paciente vem, você consegue ter tudo isso planejado e Sim, organizado? sim. Né, o começo, meio e o fim, né, o não ficar, treinando, treinando, treinando e não ir fazendo as e não ir acompanhando as evoluções, né, não fazendo as reavaliações, eh, ali do treinamento, sabe. Então isso eu estou conseguindo fazer agora, coisa que antes não tinha, né, então o treinamento auditivo tem começo, meio e fim. Então vamos avaliar tanto, eh, a o desempenho do paciente, quanto o desempenho meu também, né, das Sim. atividades propostas, sabe. Que era uma coisa que antes, né, do seu curso não era tão claro, assim, para mim, né. E Michele, se você fosse uma pessoa que ela quer entrar no curso, né, que ela vai começar a fazer o curso de treinamento auditivo neurocognitivo de A a Z, qual dica que você daria para essa pessoa? Ai, aproveita o máximo da Andreia. Porque a Andreia é ótima, é perfeita, ela vai te atender, ela vai tirar todas as suas dúvidas, e você passa, assim, as informações com uma leveza gostosa, sabe. Então dá para perceber que você passa, assim, tudo que você sabe, né, tudo que você faz e dá certo, né, então não tem essa de, "Vou deixar nas entrelinhas", né, para bom entendedor minha palavra basta, não, né. Então você, eh é bem direta nesse sentido de auxiliar mesmo, de ajudar, né, de criar uma parceria, né, com os outros profissionais. A gente podia ter ensaiado, né, as perguntas e as respostas, para não Mas ficar você foi gaguejando. ótima. Não, mas tem que ser assim, tem que ser natural, Tô porque a pessoa brincando. precisa Não. entender que é real, né. Sim, sim. E Michele, agora me diga,
Você quer tirar alguma dúvida? Abra o seu coração do que você precisa. O que eu preciso? Olha, eu não sei, assim, tá tudo muito claro, assim, para mim, né, não que eu não tenha dificuldade, que eu aprendi, né, que não é isso, mas, se você pudesse, eu gostaria que você olhasse o que eu planejei, sabe, no meu cronograma, para você me dar um aval, assim: "Não, é isso mesmo", ou "Não, você errou totalmente". Então me Aqueles manda o seu horários, assim, da cronograma. insônia, entendeu? Ao invés de contar uma história para as crianças, você lê o cronograma. Não, então me manda, Michele, que daí depois eu te gravo um áudio, qualquer coisa a gente marca um outro Tá, bate-papo. Então, ok. você tem o cronograma por escrito, se você quiser gravar a tela também mostrando, olha, aqui é nível um. Faz do jeito que você achar melhor, do formato que você Tá. acha melhor para me mostrar. E daí eu dou uma olhada, dou uma analisada e depois eu te gravo um áudio. E se eu ver que tá Uhum. muito complexo por gravar áudio, eu te falo, Michele, vamos marcar um dia só para a gente Tá. falar do seu cronograma? Uma coisa que eu fiz, e na última aula que eu uma das u na última aula que foi sobre treinamento auditivo, que até você me chamou na aula, pra eu falar, né, como tinha sido, dar um depoimento, que você eu tinha entendido que a gente faz nível um, nível 2, nível 3 para um paciente só, né, como se a gente Hum, fosse caminhando, sabe, sim. no então eu acabei, concentrando, assim, nível um, nível 2 no protocolo ali que eu fiz, sabe. Eh, Uhum. Daí nesse caso, no protocolo, o nível 2 seriam as atividades um pouco mais difíceis, pensando que se eu fui treinando, né, se eu fui conseguindo, então vamos deixar um pouco mais desafiador. Não sei se é só uma mudança de nome ou se seria esse o raciocínio. Então, nesse caso, o que que eu faço, né, então, por exemplo, no nível um, eu já tenho todas as sessões lá do nível um. Então eu tenho Uhum, 12 sessões. Porém, essas 12 sessões, elas vão seguindo isso. Então as primeiras sessões, elas são mais fáceis do que as sessões do meio, que são mais fáceis do que as últimas isso. sessões. Eu tentei pensar assim. Isso, você Mas aí pensou acabei pondo certinho. nível um, nível 2, enfim, né, no Não, pode mesmo o formato cronograma. que fica melhor. Não sei, Tá, tá. tá. Mas você não criou então depois um outro nível um, nível 2, nível 3. Você ficou só em um nível um, nível 2, nível 3, né? Sim, Porque sim, daí, nesse caso, o que que acontece? Se vier uma criança, porque daí ficou igual para todo mundo, digamos assim, do formato como você sim, fez, né? sim, Agora, se você tem outros níveis, porque a gente vai ter aquela criança, por exemplo, eu atendo muito paciente idoso. Tem paciente idoso que eu utilizo o nível um. Porque ele tem uhum, muita dificuldade, né. E tem criança que eu utilizo na verdade, assim, não criancinha, né, nenhuma criancinha eu acho que eu tenho hoje que eu utilizo o nível 2, mas eu tenho criança, por exemplo, de 11 anos que eu utilizo o nível 2. E eu tenho adulto que eu utilizo o nível 2 e tem adulto que eu utilizo o nível 3. Então, eu tenho 3 pastas, cada pasta com 12 sessões, pensando que aqui é o nível 2. Então, por exemplo, é como se as últimas sessões do nível um fossem as primeiras do nível nível 2. 2. Tá. Não sei se deu para entender, porém, de qualquer forma, se você quiser me mandar, que daí eu vou te orientando, Uhum, tá. Eu quero te mandar. tá bom? Então você me manda, que aí depois eu dou uma olhada se eu consigo te responder por áudio ou se eu preciso se a gente precisa marcar uma nova data. Quer falar mais alguma coisa, Michele? Não, quero, mas uma coisinha só, que gera que gerou uma dúvida para mim com um paciente em específico, sabe. Esse paciente, ele tem muitas trocas, surdo-sonora na escrita, sabe. Uhum, Eh, Até que ponto, né, o processamento auditivo ali, eh, o treinamento do processamento auditivo vai conseguir, vamos dizer assim, melhorar essas questões, sabe. É sim. só o processamento auditivo? Não é? Porque quando a gente faz as atividades
das habilidades, ele está indo bem, vamos dizer assim, em tudo, sabe? Uhum. Mas essa Você questão dessas trocas ainda permanecem. você trabalha também com leitura escrita? Sim, sim. Porque o que que acontece, né? Existe um componente auditivo em grande parte dos casos de troca surdo-sonora que a gente precisa Uhum. ir trabalhando com o paciente essa parte de resolução temporal, né. Vamos trabalhar muito resolução temporal com ele, Sim, discriminação auditiva, que eu acredito que isso você esteja fazendo. Quando você sim. perceber que ele não tem mais uma dificuldade de resolução temporal, a discriminação dele tá boa, aí é Uhum. porque é leitura escrita. Então, se você faz atividades de discriminação, nossa, ele consegue perceber. Então, se você faz, por exemplo, um e ele consegue perceber que é diferente do b, né? Então, você b. Então, se você, por exemplo, o v, v. Então, se você fizer, olha, agora eu vou fazer sons, você não vai olhar para minha boca. E eu quero que você escreva, tique, coloca a bolinha aqui quando for o V, a bolinha aqui quando for o F. Se você fizer várias atividades assim, você fala: "Nossa, mas ele auditivamente ele já consegue perceber, né. Por Uhum. que que ele ainda está trocando?". Aí você precisa ir para o trabalho de leitura escrita. Tá. Percebeu que não é mais a dificuldade auditiva, aí é porque é uma dificuldade de leitura escrita. Uhum. Ok. Então, e às vezes, dependendo, mas é que você falou que é muito surdo sonoro, né, porque tem Sim. paciente que é uma dificuldade voltada até para o processamento visual. Eu tive um Hum. paciente que ele tinha muitas trocas e chegou a ter um diagnóstico, inclusive, de dislexia, por uma profissional. Aí a mãe descobriu que, na verdade, a mãe muito assim, investiga daqui, investiga dali, porque o trabalho de dislexia não estava surtindo efeito. Aí ela descobriu o processamento visual, foi fazer processamento visual, descobriu que tinha uma questão, o menino agora escreve maravilhosamente. Então, assim, pode ser um monte de coisa, sabe, mas eu acredito que se você fez atividades e você vai fazendo esses treinos onde ele não precisa escrever, você não está pedindo para ele escrever, você está pedindo para ele te dar uma resposta, eh, Uhum. comportamental ali, né. Então, quando ele ouviu uma coisa, ele ticou aqui, quando ele ouviu uma coisa, ele ticou ali, quando ele ouviu uma coisa, ele colocou a bolinha. Então, você não vai pedir escrita, você vai pedir só uma discriminação auditiva e uma resposta para aquilo que ele ouviu. E ele deu certo, é porque não é mais auditivo, Auditivo. é de Sim. leitura Ok. escrita, Ótimo. tá bom? E aí eu fico aguardando você me mandar e você fica aguardando eu também te mandar as coisas. Tá bom, combinado. Obrigada, Obrigada, viu, viu? Michele? Muito obrigada por ter colocado esse horário aí na sua agenda, por você ter, E assim, tão assim vice-versa. de imediato, ter topado participar, por você autorizar, né, a gravação, autorizar que a gente utilize. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pela atenção. Imagina, um beijo. Um beijo, tchau. Tchau.